Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões, onde nós estamos aqui na lição de número 40 do livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão e companheiro Chico Xavier. A lição de hoje tem por título De Almas no Amor, onde Emmanuel buscou um trechinho da primeira carta de João, lá no versículo 18. Está no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 18, uma carta de João. E nesse capítulo, nesse versículo 18, diz simplesmente uma frase, é claro, e nós vamos ler aqui 17 e o 18. Aqui Emmanuel buscou, diz o seguinte: que não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e de verdade. E a gente então vai ler aqui na Bíblia o 17 e o 18, onde João diz o seguinte: se alguém tiver bens deste mundo e vir seu irmão passando necessidade, e lhes fechar o coração, como o amor de Deus permanecerá nele? Filhinhos, não amemos só de palavra, nem só de língua, mas com todos atos e de verdade. Então, esse trecho aqui é muito interessante para nós meditarmos sobre ele, já também buscando aqui as meditações de Emmanuel, né, nos ajudando como sempre, onde vem falar aqui a respeito da prática do amor que deve existir entre nós, mas da prática do amor não somente através de palavras, mas que também possa ser transformado em atos, em atitude nossa. Mas nós vamos perceber aqui uma preocupação ou um chamado de atenção que Emmanuel tem para todos nós, para que já não é somente nessa lição, mas umas 3 lições já. Essa deve ser a terceira lição em que Emmanuel vem chamar aqui, vem nos atentar para a forma com que nós vamos nos envolver com o Cristo na prática do amor aqui entre nós, entre os nossos semelhantes. Então, a gente vê aqui o Emmanuel chamando a nossa atenção para que haja sempre essa comunhão nossa com o Cristo, para que possamos, de uma forma melhor, amarmos o nosso irmão de dentro para fora, ou seja, com a nossa alma ou com o espírito, não simplesmente através das nossas palavras. E Emmanuel então começa dizendo para nós que muitas vezes, nós pensamos até mesmo que não precisaríamos das nossas palavras na edificação dos valores, do Evangelho e da fé em nossa vida. Ele fala para nós que é sim necessário as palavras. Ele chama a nossa atenção e diz para nós o quanto é importante nós falarmos sobre esses valores. E até mesmo ele explica para nós que Jesus, ao implantar aqui o seu Evangelho, que Jesus, além do seu grande exemplo de vida, que ele demonstrou a todos aqueles que conviviam com ele e aqueles da sua época, Jesus também fez uso e muito das palavras para poder ensinar. Jesus, é claro, ensinava sim através das palavras, mas o seu exemplo também não deixava para trás tudo aquilo que ele falava. Emmanuel também coloca para nós aqui que as lições do Evangelho são todas muito, mas muito importantes para nós. Nós podemos ler, nós podemos entender, nós podemos buscar. Mas esse Evangelho, ele se torna até mais valioso para nós, até mais marcante para nós, também por aqueles que utilizaram esse Evangelho em suas vidas, dando o exemplo do uso dele, não somente do que está escrito nele, mas principalmente valorizando a mensagem do Evangelho através das suas atitudes. Isso se torna
né, e torna o Evangelho mais importante para nós quando nós vemos aqueles nossos irmãos que se dedicaram a esse Evangelho colocá-lo na prática. Hoje em dia, até mesmo, o Emmanuel vem dizer para nós que muitas vezes essa distância que existe entre o que nós pensamos e o que nós falamos e o que nós sentimos, né, aquilo que vem de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, é uma distância muito grande que ela é capaz até mesmo de nos atrapalhar ou de tornar difícil a nossa encarnação. Diz o Emmanuel que nós já tivemos grandes problemas em encarnações porque nós não conseguimos juntar aqui aquilo que nós falamos com aquilo que nós sentimos. Ou seja, nós colocamos muito para fora, talvez aquilo que nós entendemos de Jesus, aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, mas muito da boca para fora. Mas a renovação interna e a transformação interna do nosso coração, da alma, ela é muito pequena ainda, está muito distante. E o Emmanuel fala que essa distância tem nos prejudicado bastante as nossas encarnações. Emmanuel também fala para nós que nós buscamos muito as lições do Evangelho no outro. A gente fala para o outro, a gente, né, explica para os outros, a gente fala de Jesus, a gente fala, né, as lições do Evangelho e espera que o outro, sim, né, aplique em sua vida aquelas lições às quais nós muitas vezes até falamos para eles. Mas o Emmanuel também fala que muito poucos de nós utilizamos até mesmo em nossas vidas os conselhos evangélicos que nós damos para os outros, nós utilizamos muito pouco em nossas vidas. Ele diz também que nós ficamos sempre esperando e cobrando que os outros aprendam e pratiquem as lições do Evangelho na vida deles. Mas muitas vezes nós somos ainda cheios de desculpas para colocar na prática esse Evangelho na nossa vida. A gente é muito ainda, né, cheio de conceitos para com os outros, de exigências para com os outros, de análise, de crítica para com o que os outros fazem, utilizando o Evangelho como medida para as nossas análises na atitude dos outros. Mas quando é para ser usado para conosco mesmo, isso daí se torna muito difícil, ainda é complicado para nós. Então o Emmanuel, ele vem dizer para nós o seguinte, olha, que nós falemos do Evangelho, que nós falemos de Jesus, que nós falemos, utilizemos o verbo para isso, mas que nós não esqueçamos nunca de começar a colocar em prática, na nossa vida também, aquilo que nós estamos falando. É importante nós pensarmos nisso, que nós destilemos o amor através do nosso verbo, através da nossa palavra, mas que nós não esqueçamos, hora nenhuma, de colocar também o amor de dentro para fora, o amor da nossa alma, como está no título da leitura, né? De almas no amor, para que nós possamos colocar para fora o amor que existe dentro de nós, que foi aprendido, que foi ensinado pelo Mestre e que nós hoje já utilizamos para nós e não somente vivemos cobrando dos outros. Até coloca para nós o seguinte, amar o próximo não da boca para fora, acima de tudo, de alma imersa no amor. Ou seja, que nós amemos o nosso próximo no trabalho da caridade, no trabalho da renúncia de nós mesmos ou das nossas coisas em benefício do outro, no trabalho do suor, de muito amor no nosso coração para a alegria e a felicidade do outro, para que nós deixemos até mesmo de falar, não no sentido de calar a nossa boca, mas para que as nossas atitudes sejam mais representativas do que as palavras que nós estamos usando. Que as nossas palavras têm força, isso daí é incontestável. Nossas palavras têm força, sim, né? Como já dissemos,
né, Jesus se utilizou das palavras, mas que nós, né, aproveitemos aquilo que nós também conhecemos e que nós usamos através dessa palavra, mas que nós coloquemos na prática na nossa vida, para que nós amemos os outros de alma, com a nossa alma no amor, internamente, não somente que nós amemos os outros através das palavras. Aqui vem dizer para nós, como também está na Bíblia, da importância de nós praticarmos aquilo que nós falamos, para que nós possamos, né, não convencer o outro, mas que nós possamos servir de exemplo, para que nós possamos servir para que o outro olhe em nós e constate realmente que Deus e que Jesus e que o amor habita dentro de nós. Pensemos nisso, reflitamos nisso, e que usemos mais o Evangelho de Jesus dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, em nossos pensamentos, para que possamos praticar para com o outro o verdadeiro amor, de alma no amor. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina e nos fortaleça sempre.